Boa noite, boa noite. Vamos chegando, gente, chegando aqui para a live de hoje. Já ia falar quinta-feira, mas é terça. Eu acostumada às quintas-feiras, lembrando que agora é às terças-feiras, às 21 horas. Boa noite, Bela Luna, Guerra Giane, Elisângela. Então, meus queridos, minhas queridas TDAHzinhas, muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à live de hoje, de terça-feira, 20 horas. Para vocês não esquecerem, lembre-se que repetição é uma técnica, exatamente para vocês não se esquecerem. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, vocês que se dispuseram a estar comigo nesta noite de terça-feira para assistir a live de hoje. Fico muito feliz, como vocês sabem, eu retornei semana passada, então eu espero que eu não fale com vocês às terças-feiras, salvo quando realmente for uma coisa, um motivo imperioso que eu tenha que realmente não fazer a live de hoje. Mas coloquem na agenda de vocês, na programação de vocês, que as lives da Cíntia Castorino, Help Organização, será agora às terças-feiras, 21 horas. Então, meus amores, obrigada novamente. Eu quero que vocês aproveitem bastante o conteúdo da noite de hoje. E o que nós vamos falar sobre hoje? Nós vamos falar sobre as 4 coisas, eu falarei, que motivam um cérebro com TDAH. E eu sei muito bem como essa questão da motivação é algo complicado para vocês, né? Vocês têm muitas dificuldades com relação à motivação, na verdade. Então, coloca aqui para mim, escreve quem tem essa dificuldade de se sentir motivado, motivada a fazer aquela coisa que geralmente não é muito legal, não é muito prazerosa, e que vocês ficam naquele, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, vocês se arrastam para fazer tal coisa. Então, o tema de hoje, o tema da live é exatamente isso, motivação. Quais são as 4 coisas que motivam um cérebro com TDAH? Então, me diz quem tem essa sensação, né? Vou falar assim, o cenário. Vocês acordam, né, naquela preguiça, faz parte do TDAH, salvo as pessoas que são hiperativas, que já acordam, já tem um nível de energia diferente, mas, digamos, quem é predominantemente desatento, ou até quem tem apresentação combinada, geralmente já acorda assim, com aquela coisa em mente, aquela lista que é tão longa, tão extensa quanto o braço de vocês, né? Claro, por quê? Porque tudo para vocês é mega importante, tudo para vocês é para ser feito anteontem e vocês não conseguem fazer. Aí você fica assim, Jesus, meu Deus, tudo é tão importante, eu tenho essa lista na minha frente, sabendo que você definitivamente deveria fazer todas essas coisas. Então, são todas as coisas que você gostaria de fazer, gostaria de ter feito, e você sequer se importa em fazer determinadas coisas. Mas, o que acontece? O que geralmente, qual é o cenário diante desta lista imensa de coisas a fazer? O que acontece? Simplesmente nada acontece. A sua mente fica paralisada, vocês se sentem confusos, o seu corpo parece assim que está petrificado e uma voz grita na cabeça de vocês, ai não, gente, eu tenho que fazer X, Y, Z, A, B, C, D, F, o alfabeto inteiro, e você não consegue entrar em ação. Então você sabe muito bem que se você pudesse começar, você iria se sentir muito melhor, né? Fazendo algum progresso, por mínimo que seja, isso iria fazer com que você se sentisse muito melhor. E principalmente, ao término do dia, você ficaria muito mais tranquila, muito mais, não se sentiria frustrada, decepcionada, né? Com aquela faca se
auto-martírio, né, de caramba, não consegui fazer tal coisa, você iria para a cama muito mais tranquila, colocaria a sua cabecinha no travesseiro e você ficaria muito mais feliz. Você não ficaria ansiosa, porque tudo isso gera ansiedade, claro, e você ficaria muito melhor consigo mesmo. Então, meus amores, qual é o problema? O que acontece? Por que isso não acontece? Por que você não consegue simplesmente sair da cama, se levantar do sofá, porque a televisão já está ligada, porque você está plantada no sofá vendo televisão? O que faz com que vocês não entrem em ação? O que acontece que faz com que vocês não se movimentem para fazer as coisas que vocês precisam fazer? Então, aí é que chega o momento crucial, né? Começar. Eu preciso iniciar, gente, eu preciso iniciar o exercício. Eu preciso iniciar aquele relatório que eu sei que eu tenho que entregar depois de amanhã. Eu preciso, né, aquela coisa clássica que eu sempre falo para você, gente, eu preciso fazer um imposto de renda. Quando é que eu vou fazer? Nossa, amanhã é o prazo, eu ainda não fiz o imposto de renda. Quando é que eu faço? Você ainda não fez. E você fica lembrando disso, né? E a ansiedade rolando na sua cabeça. Eu preciso fazer, e vocês não fazem nada. Então, começar é uma das coisas mais difíceis para um cérebro com TDAH. Por quê? Porque esse start, isso demanda um gasto de energia enorme, enorme. É como se vocês tivessem que fazer uma bola de pedra que está parada, essa bolinha teria que rolar. Então, esse ponto é assim, é aquela pedra no sapato. Gente, eu tenho que começar, eu tenho que iniciar e vocês não conseguem. Mas, uma vez que essa bola está indo, não é tanta energia, não existe um grande dispêndio de energia para fazê-la rolar. Mas o impulso inicial, isso sim que é difícil. Então, o problema é que com o cérebro com TDAH, a grande maioria das tarefas, mesmo aquelas que você gosta, não é apenas fazer a bola rolar. Você até pode dar o start, mas é fazer a bola rolar continuadamente, né? Você realmente dá o start e fazer com que você prossiga naquela tarefa, naquela coisa chata, naquela coisa que não é tão prazerosa, que não é tão interessante para um cérebro com TDAH. Este é o ponto. Então, algumas tarefas, como eu citei anteriormente, o que eu acabei de falar, como fazer o imposto de renda, limpar o banheiro, organizar o armário, né? Quem tem algum trabalho administrativo, mesmo que vocês trabalhem numa coisa criativa, muitas vezes vocês são obrigados, entre aspas, a entregar um relatório, a entregar alguma coisa que não tenha muito sentido para o cérebro de vocês, mas vocês precisam fazer. Então, tudo isso se torna o quê? Uma bola muito pesada para vocês. Então, coloca aí para mim quem se sente nesse cenário, quem se vê muitas vezes com esta dificuldade de dar o start, de começar alguma coisa que precisa ser feita e vocês não conseguem fazer. Jaque Gomes, eu, Juju, sim, Amanda também. Quem mais? Quem mais se vê na situação? Marcele, a Luísa. Oi, Luísa, Carla, tudo bem, minha querida? Então, poucas pessoas não. Eu tenho certeza que a maioria aqui, a maioria eu sei que vai dizer eu, Felipe, isso aí. Então, gente, o que acontece? Talvez, pode ser que sim, pode ser que não. A grande maioria aqui já sabe que um cérebro com TDAH não é motivado da mesma forma que os cérebros neurotípicos. O cérebro de vocês, a Marcela acabou de voltar aqui, estou assim nesse momento. Então fica aqui, hein, Marcele, fica aqui para você entender todo esse processo cerebral que ocorre com vocês, porque é importante que vocês entendam, gente, porque a informação,
a educação sobre o transtorno, sobre como funciona o cérebro de vocês, faz com que vocês também busquem maneiras diferentes de atuar, de proceder. Então, por isso que é importante entender como vocês funcionam. Marina, minha baianinha, tá aqui. Tô com saudade de você, minha baianinha. Que bom que você tá aqui, meu amor. Então, voltando. Talvez a grande maioria de vocês já sabe que o cérebro com TDAH não funciona, não responde da mesma maneira que os neurotípicos, né? Vocês simplesmente não respondem às palavras eu deveria fazer ou então eu tenho que fazer. Isso não funciona muito para vocês. Então, é como se o seu cérebro não ouvisse assim, seria melhor se... Ou então, tenho que fazer tal coisa. Isso não acontece com vocês. E, em vez disso, o cérebro de vocês respondem a quê? Ao momento presente. E no momento presente, o que ocorre? Né? No momento presente, é como a Marcele falou aí, é sempre melhor ficar parado do que se mexer. É aquela coisa que está batendo na porta, você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas o seu cérebro não responde a isso. Então você literalmente fica aonde você está. Você não mexe um dedo. Você fica paralisada. A não ser que algo realmente muito bom te impulsione para frente. Algo que faça acontecer a tua vida, algo que transforma uma subida muito íngreme, aquela montanha que você precisa escalar, se transforme num declive suave, uma coisa assim, tão suave que aquela bola vai rolar suavemente, assim, como se fosse dando um sopro, bem suave, né? Você não vai ter o mínimo de esforço. Então, meus amores, hoje é exatamente isso, né? O que impulsiona, o que motiva o cérebro de vocês? Vocês querem saber o que faz um cérebro com TDAH entrar em ação? O que faz ele se motivar a dar o start, a iniciar? Como eu botei na live, são 4 coisas, são 4 motivadores que funcionam para um cérebro com TDAH, que são os seguintes: pressão, interesse, competição e novidade. Então, eu vou falar sobre cada um deles aqui. Então, fica aqui comigo que vocês vão entender. Só que o último deles é o que mais mexe com todos vocês. Então, você quer saber qual é o último? Você vai saber o que tem a ver com a novidade, né? Por que a novidade é o que mais mexe com vocês? Então, vamos falar sobre a pressão, que é o primeiro motivador. É um motivador com o qual todos nós, geralmente, com TDAH ou sem TDAH, mas vocês, geralmente, vocês guardam isso no bolsinho de trás da calça de vocês. Então, assim, vocês estão sempre prontos a retirar a pressão conforme necessário. Então, na verdade, a pressão é a coisa mais fácil de ser fabricada. E é uma coisa na qual você confia. Na maioria das vezes você confia na pressão. Então, o que significa esse motivador pressão? É aquele trabalho que você tem que entregar para amanhã de manhã. É o seu chefe pedindo aquele relatório que deveria ser entregue há 3 semanas e você ainda não entregou. É o seu marido ou a sua esposa que está chateada por mais um aniversário que você esqueceu. Então, é o motivador mais comumente usado, porque simplesmente é o mais fácil de você fabricar. Então, você diz assim, para si mesma, você não está com vontade de começar esse projeto agora? Você não está com vontade, não é? Maravilha, gente, eu tenho ainda mais algumas semanas, eu tenho mais alguns dias para entregar isso, algumas horas antes do prazo de vencimento, tá tudo bem. E com certeza, essa pressão do tempo que você está arrumando,
deixa tudo mais atraente. Então é por isso que muitas vezes vocês utilizam a pressão como um fator motivador para vocês entrarem em ação. Então a pressão, ela geralmente vem em 3 formas. Vem a pressão interpessoal, que é aquela pressão que é colocada sobre você por outras pessoas, seja por causa da sua necessidade, por causa da decepção ou mesmo raiva. É a frustração crescente do seu marido, da sua esposa, sobre aquele terno que você ficou de levar para a lavanderia que tinha que ser lavado a seco e você nunca busca, a pessoa quer usar e você realmente não faz isso. Ou você esqueceu, não importa. Ou é o teu filho que fica insistentemente te puxando, ou mesmo eu. Muitas vezes, né, a Tamara está sentada no videogame e aí você precisa ser pressionada para parar de jogar no videogame. Então, tudo isso porque você desesperadamente está naquela situação em que você tem que passar para um próximo nível, seja no videogame, seja em qualquer situação. Então, a pressão alavanca vocês, faz com que vocês realmente se motivem a fazer alguma coisa. A pressão do tempo. São 3 tipos de pressão. Essa pressão do tempo realmente é o resultado efetivo do quê? Da procrastinação. É aquele momento em que você espera até meia-noite do último segundo para entregar o imposto de renda. É aquele momento em que você espera até a noite anterior ao vencimento do trabalho para você entregar, né? Que você está desesperada por uma grande apresentação, você literalmente faz na véspera. Aí eu lembro exatamente de uma cliente minha da mentoria individual, em que ela tinha que entregar um trabalho muito extenso, muito longo. Ela já estava há semanas para entrar em ação e ela não entrava. E quando ela entregou esse trabalho, literalmente na véspera, no prazo final, no prazo final, ela entrou em ação para fazer esse trabalho, porque ela tinha que entregar na manhã do dia seguinte. E ela passou o dia inteiro fazendo o trabalho. Então, quando eu digo para vocês que essas maneiras não são maneiras friendly, amigáveis para um cérebro com TDAH, é exatamente isso. A pressão muitas vezes faz com que vocês entrem em ação? Sim, mas não é uma maneira legal, não é uma maneira amigável. Então, a pressão do tempo permite que o cérebro, sim, se aproxime do que é importante, né? Vocês entram em ação, vocês estão no movimento, mas isso faz com que você se prejudique também. Você entra no modo hiperfoco, na realidade, você acaba ignorando todo o resto. Então, o que ela falou aqui? A Marcele. Eu sou assim. Chato isso, difícil de controlar. Marcele, na realidade, não é nenhuma questão de você controlar isso. É uma questão de você fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas, claro, é preciso aprender, né? Como é que eu vou fazer de uma forma diferente? Então, calma, muita calma nessa hora. O outro tipo de pressão é a pressão financeira. Então, a pressão financeira, claro, mantém você responsável, alertando sobre a sua conta bancária, né? Aquele alerta que se você não pagar tal coisa, você terá juros, ou então algo será cancelado, vai ser expirado e você não vai ter mais direito. Então, tudo isso, a pressão financeira, faz com que você também se movimente, com que você entre em ação. No entanto, é o tipo de pressão menos poderosa para um cérebro com TDAH. Por quê? Porque vocês não respondem tão bem à punição, que é essa questão, é a consequência, quando vocês se sentem recompensados. Então, dito isto, se a pressão financeira for grande e significativa o suficiente para você, ela pode ativar sim o seu cérebro rapidamente e faz com que você mude, faz com que você não queira ter esse prejuízo e você acaba entrando em ação. Mas, de qualquer maneira, cada forma de pressão que eu apresentei aqui
vai acontecer naturalmente se você esperar o tempo suficiente. Se você deixar o tempo passar, com certeza o último dia da entrega do imposto de renda ou qualquer trabalho que você tiver que tenha um prazo, ele vai acontecer, ele virá. Então, com certeza você vai começar a ficar incomodada e você vai entrar em ação. Ou então você vai ter um prejuízo financeiro. Eu tive uma pessoa que me buscou para mentoria e ela teve a questão da pressão financeira. Por quê? Ela, com relação a sempre funcionar sob pressão, ela estava ela tinha feito uma pós-graduação, ela tinha desembolsado uma grana para fazer a pós-graduação e ela tinha que entregar o trabalho dela para não me lembro agora, a pessoa que é responsável pela pós-graduação. Ela tinha que entregar um trabalho X para essa pessoa, como se fosse professor, não sei o que é. E ela perdeu o prazo. Ela não entregou esse trabalho dela da pós-graduação. Quando ela me procurou e ela relatou isso, ela falou assim: Cíntia, para eu poder concluir a minha pós-graduação, eu teria que desembolsar de novo R$10.000. Então você vê a questão dela ter usado a pressão do tempo para fazer tal coisa, ela teria que desembolsar esse valor. Então funciona, mas chega um ponto em que você realmente pode se prejudicar. E isso pode até nem funcionar para você. Mas, se você tiver em mente, não, caramba, eu desembolsei já R$10.000 fazendo tal coisa. Aí sim você pode se sentir motivada, o seu cérebro pode realmente ser ativado em função do prejuízo financeiro que você vai ter. Deixa eu ler aqui um pouquinho, estou correndo aqui, dando uma pausinha aqui na minha voz. Eu não funciono sob pressão, entro em desespero. Thaís, é exatamente isso. Orientador, obrigada, Jaque. Com relação a isso, tem pessoas que funcionam sob pressão, mas tem outras que não. Lógico que cada motivador, cada pessoa se motiva de um jeito. Então tem pessoas que... eu vou dar o exemplo do meu marido. O Pedro, ele aprendeu a gerenciar o TDAH com relação ao tempo. Então, quando ele se sente pressionado, como você, ele não funciona. Ele literalmente paralisa. Então, qual foi a estratégia que ele usou para evitar esse tipo de situação? Ele faz as coisas com antecedência. Porque quando ele deixa de fazer, ele acaba ficando ansioso e isso faz com que ele paralise. Então, a Hilari Lourenço, não entendi bem o que é pressão do tempo. Então, a pressão do tempo é exatamente quando você tem uma data limite, quando você tem aquele prazo e a pessoa sabe qual é o prazo, mas geralmente, como é que vocês usam a pressão do tempo? Vocês fazem na véspera. Vocês usam a pressão do tempo para hiperfocar. Em vez de vocês utilizarem a coisa de uma maneira, não, o meu prazo é daqui a 3 semanas. Vocês enxergam o TDAH não enxerga a longo prazo. Vocês têm essa dificuldade dessa coisa mais distante, do tempo mais distante. Então, eu tenho muito tempo para fazer a coisa, eu não vou me sentir pressionada. Mas quando o tempo chega, a data limite chega até aquele momento de expirar, vocês querem entrar em ação. Só que muitas vezes esse tempo, essa pressão do tempo pode não dar certo para vocês, porque vocês chegam no último minuto do segundo tempo do jogo para entrar em ação, entendeu? Então, eu falei do tempo, né, da questão de vocês entregarem no último momento. Então, você não precisa fabricar pressão, porque ela inevitavelmente vai acontecer. O segundo motivador, meus amores, qual é? É o interesse e a paixão. É bem provável que você já tenha ouvido o seguinte, de alguém próximo de você, ou até mesmo você tem esse diálogo interno consigo mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Por que você
você consegue ficar, você fala consigo mesmo, poxa, Cíntia, por que você consegue ficar horas no Instagram, mas não consegue organizar os papéis que você precisa organizar? Então, vocês vão colocar assim, preencher essa frase da seguinte maneira. Por que você consegue ficar horas, aí vão inserir a atividade favorita de vocês nessa frase, mas você não consegue inserir, aí você vai inserir uma atividade chata, uma atividade que seja repetitiva, aparentemente inútil, né? Muitas vezes assim, gente, por que eu não consigo lavar louça? Por que eu deixo a louça acumular, mas eu consigo ficar horas no Instagram, eu consigo ficar horas em frente ao Netflix, vendo aquela série que eu gosto? Então, isso tem a ver com o quê? Com o interesse e a paixão. Então, eu sei sim que isso fica confuso. Por que eu consigo fazer tal coisa que é muito interessante, é muito prazerosa, e eu não consigo fazer uma coisa tão simples como lavar a minha louça do café, do almoço, do jantar, e eu vou vendo aquela pilha crescer, vai acumulando, vocês não conseguem entrar em ação. Uma coisa tão simples de ser realizada, porque é chata, você não consegue. Então, você pode seguir em frente, se concentrar e se envolver completamente, sim, com as coisas que te interessam, com as coisas que são apaixonantes, com as coisas que são prazerosas para você. Mas troca isso por algo que não tenha prazer, que não tenha interesse dentro da sua escala de interesses, não tem interesse para você. Você simplesmente para, você deixa de lado. Então, interesse e paixão, sim, ativam um cérebro com TDAH. Isso faz com que o seu cérebro entre em ação e o direciona para aquilo que é interessante. Então, por isso que você consegue entrar em ação. Então, isso significa o quê? Que o obstáculo, o que é? É o dar o start, é a iniciação. Isso significa que o obstáculo de iniciação, o que te impede de começar, é mais como uma estradinha que tem aquela lombadinha suave, né? Você está interessado numa tarefa, então você consegue, você nem percebe que está lá, você vai embora suavemente. E o que acontece, o oposto, quando se trata de uma tarefa em que você tem pouco interesse por ela? O que acontece? O momento de começar, o momento de iniciar essa tarefa se torna um grande obstáculo. É como se você fosse escalar uma grande montanha e a quantidade de energia necessária para escalar essa montanha parece uma coisa impossível. Você não consegue simplesmente ter esse nível de energia para iniciar, para dar o start. Entendeu? Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho, só para eu não me perder. Aqui, eu não consigo organizar meu armário e manter por uma semana. Lembrando, Marininha, que sim, você já sabe como organizar esse armário, mas a tendência de vocês, a gente vai falar isso numa outra live, tá, gente? Como é que vocês vão utilizar esses motivadores, como é que vocês vão entrar em ação, porque o foco aqui é vocês entenderem quais são os motivadores de um cérebro com TDAH, ok? Então, peraí, que eu cliquei aqui errado. Outro fator motivador é o quê? É a competição. Eu tenho uma amiga cujo marido, ele tem TDAH. Peraí. Eu tenho um marido cujo amigo tem... Eu tenho uma amiga cujo marido tem TDAH. Ele é um ciclista ávido, ele é uma pessoa extremamente competitiva e ela me contou que outro dia eles estavam conversando, tudo bem, ele chegou, ele tem os treinos dele, aí ele voltou de um passeio, de uma prova dele, parecendo muito cansado, muito esgotado. Aí conversa vai, conversa vem, ela perguntou sobre a corrida, aí ele disse que a caminho de casa, um outro rapaz, digamos assim, não sei se era ciclista propriamente, eu já não lembro assim dos detalhes, ele passou por ele por uma bicicleta mais veloz, uma bicicleta mais leve.
Aí o cara olhou assim, o marido dela olhou e falou, caramba, o cara passou por mim. O que aconteceu? Ele, por acaso, considerou a idade dele, o cansaço dele, né? Que ele estava andando numa bicicleta mountain bike, que é uma bicicleta mais lenta, mais pesada. Claro que não, ele não levou nada disso em consideração. Ele simplesmente foi atrás, foi perseguir o rapazinho que estava lá na frente para tentar alcançar ele na fúria, né, de alcançar o rapaz, que ele tinha que passar o rapaz, praticamente se esgotando, porque ele já tinha treinado horas, né, o treino dele, matando o seu corpício de 45 anos. Ele não levou em consideração a idade dele. Por quê? O outro rapazinho lá era muito mais jovem do que ele e ele chegou extenuado, esgotado, e a mulher não tinha entendido nada. Então, o que moveu? O que moveu esse belo rapaz de 45 anos para fazer o que ele fez? Foi a competição. Então, a competição também ativa o cérebro TDAH. Então, lembremos de um nadador, que todos vocês com certeza conhecem, que é o Michael Phelps, que tem TDAH. Por que ele consegue ganhar tantas medalhas de ouro nas Olimpíadas? É a competição. Isso o motiva. E é exatamente isso, para algumas pessoas com déficit de atenção, é um fator motivador. Então, o cérebro fica animado, ele fica ativo, né? De repente, a luta em vencer, em vez de começar, é isso que faz com que esse cérebro dê o start e inicia. Efetivamente, ele consegue vencer o obstáculo da iniciação. Por quê? O que motiva é a competição. Mas nem todo mundo, nem todos vocês ou todas vocês respondem a esse fator motivador que é a competição. Não é toda pessoa. A Juju, que trabalha comigo na Help, ela já tem esse traço. A Tamara também tem. A Tamara, o Pedro e a Juliana, que são os meus TDAHzinhos, né, que moram aqui comigo, são os meus amores, eles têm, todos três têm esse perfil de quando se sentem numa competição, isso o motiva a irem adiante, a darem o start. Então, existem vários fatores psicológicos que podem fazer a competição paralisar, sim, um cérebro com TDAH. Por isso que nem todos respondem à competição. Uns podem e outros não podem, e não tem problema nenhum. Então, se isso não funcionar para você, não tem problema, você não está sozinha, mas para os cérebros que respondem à competição, maravilha, isso pode ser sim um poderoso motivador. E chegando ao último motivador, aquele que impulsiona todos vocês, nós chegamos em qual motivador? É o quê? É a novidade. Então, meus amores, eu tenho certeza, há poucas coisas mais atraentes, tem coisa mais atraente do que algo brilhante, novo, né? Aquela coisa que, nossa, aquilo é novinho. Tem coisa mais que nos inspira, que nos motiva a fazer do que novidade? Quem não gosta? Quem que não gosta de uma coisa nova? Então, a questão da novidade para vocês é um fator motivador enorme para vocês, para todos vocês. Então, vai dizer que vocês aqui não ficam super ligadas quando se trata de alguma novidade, seja ela qual for. Não importa o que seja, o cérebro de vocês simplesmente se acende. Então, por quê? Porque é muito interessante, né, quando a gente lê sobre a questão da motivação, e existe esse paradoxo, né, quando é uma coisa interessante, quando é uma novidade, vocês realmente acendem de uma forma descomunal, porque o cérebro de vocês está preparado para explorar as novidades, né? O cérebro com TDAH tem essa mesma atração quando é novo, e é a mesma situação com relação a relacionamentos, quando é romance, né? Quando é algo novo, isso eu vejo algumas perguntas, né? Quando vocês estão no início de um namoro, no início de uma relação, vocês brilham
ardentemente pela novidade do início do namoro. E muitas vezes isso também acaba arrefecendo, vai assim ficando mais morno porque deixa de ser novidade. Então, tudo que é novo, novos relacionamentos, novos projetos, novas ideias, novas tarefas, tudo que é novo geralmente coloca o cérebro de vocês em chamas. Então eu vou dar um exemplo aqui. É como se o cérebro de vocês fosse como aquele aprendiz, né? Aquele aprendiz inocente, infantil, diante de uma novidade, ele acende, o seu cérebro acende. Isso faz com que os sucos criativos fluam de uma maneira muito tranquila no cérebro e deixa o cérebro de vocês excitado. Essa excitação recompensa o cérebro com uma dose saudável de dopamina, que é o que mantém vocês em movimento. Mas infelizmente, a novidade acaba. Tudo passa, né? Tudo que é novo também passa. Vocês não ficam num eterno momentum de aquilo é novo, aquilo é novidade. Aquilo passa, deixa de ser novo. Portanto, o que acontece? Vocês precisam encontrar maneiras de permanecer neste ritmo, né? Nesse ritmo de excitação, quando a novidade faz você dar o início. Esse é o ponto. Mas você já começou? Ótimo, isso é mais do que a metade da batalha. O que acontece? Que a Juliana, acho que não entendeu muito bem aqui. Quando a novidade acaba, é como se vocês murchassem. Ah, acabou. Ah, não é mais novo. Então, esse é o ponto. Como é que eu vou fazer para que, quando eu estou diante de uma situação nova, não importa, relacionamento novo, um projeto, uma ideia, uma tarefa, eu vou dar continuidade a essa minha excitação, ao meu cérebro se manter ainda em constante ritmo, em constante movimento, diante daquela novidade que já passou, porque tudo acaba. Então, esse ponto, o que vai acontecer? Vocês vão aprender na próxima live, eu não vou falar isso agora. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: saber o que motiva, isso vai ser um exercício, saber o que motiva o meu cérebro. Vocês vão colocar assim, gente, pergunta, o que motiva o meu cérebro? Diante de todas essas 4 coisas que a Cíntia falou, pressão, interesse, paixão, que mais que eu já esqueci? Gente, isso é minha memória pós-Covid. Competição e novidade. O que motiva o cérebro de vocês? Isso é muito importante porque quando vocês identificam o que faz com que vocês se motivem, dentro desses 4 que eu citei, isso ajuda você a entrar em ação e também a compreender o que você precisa evitar, né? Evitar as coisas que competirão com a sua atenção. Então, muitas vezes você vai funcionar sendo competidora, né? Quando for algo que compete somente com as novidades, mas na próxima live eu vou falar como vocês vão utilizar esses 4 pilares para entrar em ação e manterem as coisas rolando, porque isso é o mais importante, porque tudo passa. Então, determinadas situações sob pressão, como é que você vai, na realidade a pressão é como é que eu vou criar uma pressão boa para mim, uma pressão amigável para mim, como é que vocês vão utilizar isso de uma forma que vocês sejam beneficiados, ok? Então lembrem-se que a primeira parte é vocês entenderem o que motiva vocês, tá bom, meus amores? Para depois criarem as estratégias e funcionarem muito melhor, ok? Quem botou aqui, a Thaís, cabelo, estudar comportamento animal, gastronomia, artesanato. Então, Ju, essa questão da novidade se aplica às compras porque me sinto em um looping comprando para obter prazer, ainda que inconscientemente, ainda que saiba dos prejuízos financeiros. Ju, com certeza. Então, essa questão de você fazer compras,
Lógico que também está atrelado também à impulsividade, porque muitas vezes eu já tive muitas clientes que compravam impulsivamente e compulsivamente. Por quê? É uma novidade e isso dá prazer ao cérebro, isso libera dopamina. Mas, Ju, geralmente esse tipo de comportamento acontece muito também quando a pessoa ainda não sabe do seu diagnóstico e ela acaba utilizando esse tipo de resposta porque ela ainda não tratou o déficit de atenção. Eu não sei se é o seu caso, mas isso é muito comum de acontecer. Isso aconteceu muito no início de quando eu fazia as organizações presenciais. É um comportamento muito comum. Lógico que não é só uma questão de compras, né? A novidade é em relacionamento. Então é aquela pessoa que não consegue manter um relacionamento por muito tempo, porque ela está sempre mudando de parceiro. Peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Ela está sempre mudando de parceiros, porque no início tudo são flores, ela é aquela pessoa mais apaixonada do mundo, é o melhor namorado, é a melhor namorada, mas com o passar do tempo deixa de ser novidade. Aí já vai achando assim, é sem graça, não gosto mais, quero terminar, aí termina, aí começa outro relacionamento. Então ela fica também nesse looping. E é a mesma coisa com o emprego, quando ela está no emprego, em que quando é novidade, né, é uma ideia, é um projeto, aquilo desperta o interesse dela, ela, nossa, está firme e forte, ela fica realmente naquele pique de trabalhar, mas quando as coisas entram numa rotina, entram naquele marasmo, naquele nível de que está tudo igual, ela perde o interesse, aí ela começa a gerar problemas para ela. Então, ela pode vir a procrastinar na entrega dos trabalhos que ela tem, dos projetos que ela tem, tudo aquilo que era legal no início, perde o interesse, e aí ela vai gerando problemas para ela, que é exatamente essa questão da falta de motivação. Então, na próxima live eu vou falar para vocês o que vocês podem fazer para se manterem motivados, porque, meus amores, por mais que o cérebro de vocês funcione principalmente com novidades, com coisas atraentes, com coisas prazerosas, a vida não é cor-de-rosa. Vocês precisam fazer coisas que muitas vezes são chatas, tais organizar a casa, lavar louça, preparar aquele relatório que vocês não querem preparar, que vocês olham para o computador, ficam olhando por horas e não sai uma letrinha, não sai uma frase. Então, como vocês vão fazer isso de uma forma suave, porque não tem como evitar a coisa chata, a gente precisa fazer com TDAH ou sem TDAH, mas para vocês se torna mais difícil. Vocês vão aprender como é que vocês vão fazer isso de uma forma mais suave. Como eu botei ali no início da live e falei, é como se vocês estivessem percorrendo uma estrada com uma leve lombada, assim, uma coisa suave, um declive bem suave, e vocês vão conseguir entrar em ação, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, pressão em tudo, a novidade é a competição, ok. Que mais? Organização para mim é terapia, o trabalho de PO vai além, é prazer, com certeza. Eu tive diagnóstico de TDAH aos 28 anos, mas não fui tratada ainda, até porque os médicos divergem nas opiniões sobre meu caso. Mas eu, no fundo do coração, sinto que tenho TDAH, sim. Ju, eu vou falar aqui na live rapidinho. Ontem nós lançamos um e-book sobre o TDAH, exatamente para essas questões que muitas pessoas têm dúvidas. Não vai ser um e-book para que você se autodiagnostique, você firme ali, deu o carimbo, eu tenho TDAH. Não. Mas é importante, sim, a pessoa entender, a pessoa se informar sobre o déficit de atenção, porque uma vez que ela está munida de informação, ela vai poder se autoavaliar no sentido, todas essas características pertinentes ao déficit de atenção, eu estou me enquadrando. Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu tenho que buscar um profissional? Então,
Este book, que se chama Será que eu tenho TDAH? Eu quero até que vocês compartilhem, gente, com as pessoas que não têm a mínima ideia que tem déficit de atenção. Vocês sabem que a minha proposta aqui no Instagram é levar a informação, é levar a educação sobre o déficit de atenção. Eu não sou médica, eu não sou uma pessoa da área de saúde, eu sou uma pessoa que me especializei sim no déficit de atenção para ajudar vocês, principalmente na questão da organização, do planejamento, do gerenciamento de tempo, de vocês terem rotina, de vocês desenvolverem bons hábitos. Mas o diagnóstico, sim, somente um médico e especialista em TDAH pode dar, tá bom? Então, se depois vocês virem, tiverem interesse sobre a venda, né, desse book sobre será que é TDAH, compartilhe também com as pessoas que precisam desse tipo de informação, tá bom, meus amores? É um favor que a gente faz, principalmente às pessoas que não têm o mínimo de informação. E a live acabou. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham uma terça-feira, um final de noite maravilhoso, uma semana maravilhosa. Não deixem de perder a próxima live, onde eu vou falar para vocês como é que vocês vão trabalhar essa motivação e serem felizes, tá bom, meus amores? Amo vocês, muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. E eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá bom? Beijo grande para vocês e até terça-feira que vem, às 20 horas. Beijão, gente!